a jararaca não bateram na cabeça, bateram no rabo. E a jararaca está viva como sempre esteve. Olá, seja bem-vindo à TV Estadão. Nós estamos ao vivo aqui do estúdio da TV Estadão, na redação do jornal. Eu sou Yuri Pita, sou editor online de política do Estadão e estou aqui com dois cientistas políticos para avaliar esse dia que, na verdade, não só o dia de hoje, desta sexta-feira, mas ao longo das últimas semanas, fases muito importantes da Operação Lava Jato. Nossos convidados de hoje aqui no estúdio, o professor José Álvaro Moisés, da Universidade de São Paulo, e o professor Cláudio Couto, da Escola de Administração e Economia da Fundação Getúlio Vargas. Moisés, Cláudio, muito boa noite, sejam muito bem-vindos aqui à TV Estadão. Obrigado. Boa noite, obrigado. Bom, a gente vê um clipe inicial que mostra um pouco do que foram as cenas principais do dia, este dia da 24ª operação, da fase da Operação Lava Jato, chamada Operação Aletheia, uma expressão em grego para dizer em busca da verdade, como bem lembraram, fizeram questão de lembrar os procuradores da Lava Jato. A operação teve como alvo principal o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, suspeitas da Operação Lava Jato, da Força-Tarefa da Lava Jato, de que haveria ocultação de patrimônio e vantagens indevidas recebidas por Lula, inclusive durante o período em que estava na presidência e posteriormente. E essas vantagens teriam sido financiadas, segundo os procuradores, por dinheiro desviado do esquema de corrupção na Petrobras. Essa operação aconteceu um dia depois de um outro fato político importante, a divulgação de trechos do teor do que seria um pré-acordo de delação premiada do ex-líder do governo Delcídio do Amaral, um senador que ainda é filiado ao PT do Mato Grosso do Sul, embora esteja em processo praticamente de desligamento do partido, tem muita proximidade, não só foi líder do governo Dilma, como tinha muita proximidade com Lula, ou seja, 2 dias que realmente abalaram o cenário político, trouxeram um novo ambiente político, agravaram ainda mais a tensão que já se via no país. Para a gente começar, como eu estava falando, a gente viu imagens do dia, já é possível algumas horas passadas desta operação e mais de um dia depois de se saber o que Delcídio Amaral falou inicialmente para a Operação Lava Jato. Que imagem que fica desses últimos acontecimentos? Sei que ainda estamos no calor das emoções, mas hoje principalmente é um dia muito simbólico, aparentemente. E aí por isso que eu queria tratar da imagem. Qual é a cena marcante desse dia na avaliação de vocês dois? Olha, Yuri, eu penso que nós ainda vamos precisar ter conhecimento de mais informação, mais detalhes do que aconteceu nesse período recente para entender todo o significado político, em que direção os atores estão se movendo. Que os atores estão se movendo como se fosse um jogo de xadrez ou numa perspectiva estratégica de criar situações, antecipando o que outros estão fazendo e levar em conta isso para, de alguma maneira, redefinir o quadro, eu acho que não tem dúvida. Eu até diria, o processo desses dias não começou apenas ontem e seguiu hoje. Ele começou com a demissão do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que, a meu juízo, vinha tendo, no que se refere à relação com a Polícia Federal, eu não quero entrar em outros aspectos que poderiam envolver avaliações negativas ou positivas da condução dele, mas no que diz respeito à relação com a Polícia Federal, ele vinha tendo uma conduta bastante republicana, no sentido de ele disse isso inúmeras vezes, não é? E outros disseram também, no sentido de assegurar a independência da Polícia Federal, tratá-la como uma instituição de Estado e não do governo A ou do governo B, do qual ele fazia parte. E aí, quando ele cai, e disse isso depois na entrevista que ele deu, sob pressão não é, das forças políticas do PT, do presidente Lula. Então, eu acho que começou aí. Eu penso que, num certo sentido... a expressão que você usou, Moisés, ele falou para a nossa repórter Vera Rosa, de Brasília, que era difícil ser republicano. Pois é, exatamente. Agora, eu acho que na sequência da demissão do Zé Eduardo, veio o vazamento que produziu a informação sobre a delação premiada do senador Delcídio do Amaral, do qual um monte de gente diz que não houve, mesmo seus advogados dizem... Não que não houve a delação, mas que não reconhecem documentos, não é? E que a entrevista da presidente Dilma hoje é muito difícil que teria ocorrido se não existisse a delação.
Sem dúvida. Então, teve a demissão do ministro. Ela falou mais sobre a delação do que sobre... Aliás, uma coisa curiosa dessa entrevista da presidente Dilma, fora uma frase protocolar de 30 segundos inicial sobre o presidente Lula, ela não disse nada sobre o que ocorreu com o presidente Lula hoje. Ela tratou de se defender. Então, isso, num certo sentido, me dá indicação para responder a sua pergunta. Em que direção nós estamos indo? Eu acho que nós estamos indo numa direção, em primeiro lugar, em que as forças políticas, algumas estão extremamente erráticas, não têm uma condução clara, não é? E eu tenho dito isso em algumas entrevistas, em alguns debates e tal, eu acho que o único fator que tem introduzido novidades na política brasileira no período recente é a Operação Lava Jato. Agora, com acertos e, às vezes, com alguns erros. Como eu acho que no caso de hoje, eu tenho dúvidas se era necessário a chamada condução coercitiva do presidente Lula para prestar depoimento. O que significa que, só para concluir isso, pode ser que essa situação tenha criado uma coisa que o Lula e o PT estavam esperando, serem colocados na posição de vítima para recompor a sua relação com a opinião pública, que é muito crítica em relação ao PT e ao próprio presidente Lula. Bom, o PT já tratou de trabalhar dentro desse discurso que o Moisés colocou, né, Cláudio? A própria fala do presidente Lula na sede do diretório do PT, depois de ter feito esse depoimento sob mandado de condução coercitiva, já foi muito nessa linha de fazer muitas críticas à condução do Ministério Público, também fez críticas à imprensa, que tem sido uma tradição do discurso dele, e ele até pediu respeito no tratamento com ele, né, Cláudio? É compreensível, né, que tenha feito um discurso desse tipo, porque ele foi dado motivo para fazê-lo. Até a fala do ministro Marco Aurélio de Mello hoje, no sentido de apontar que houve um claro excesso do juiz Moro na concessão desses mandatos de condução coercitiva, aponta para isso. Por quê? Porque não havia nenhuma necessidade de fazer isso. Eu não acho nem que era uma possibilidade. Eu acho que simplesmente foi um excesso decorrente de uma percepção que teve, ou que tiveram vários atores. Teve a Polícia Federal, o juiz Moro, os procuradores envolvidos nesse caso, de que eles precisariam demonstrar poder, mostrar que tinham força, que não seriam suscetíveis a qualquer tipo de controle. A troca de guarda no Ministério da Justiça foi percebida por muitos, e ao meu ver corretamente, como resultado de uma pressão para que houvesse, por parte do Ministério da Justiça, algum tipo de manietação das ações da Polícia Federal no âmbito da Operação Lava Jato e de outras operações que, porventura, pudessem se vincular a casos desse tipo. Há uma incompreensão clara aí. A incompreensão de que a Polícia Federal já não é mais uma polícia de um ou de outro governo. Ou seja, ela não é uma polícia de Estado apenas porque o ex-ministro da Justiça, agora advogado-geral da União, José Eduardo Martins Cardoso, seja uma pessoa republicana. Eu até acho que ele é uma pessoa republicana, mas não é por isso que ele não controlava a Polícia Federal. Ele não controlava a Polícia Federal porque ela é muito mais hoje uma polícia judiciária que atende a reclamos do Ministério Público e de mandados judiciais, do que uma polícia que age por conta própria, né? Ou do que uma polícia que age, sobretudo, por conta daquilo que o governo manda, né? Ela não faz isso. Então, um novo ministro da Justiça não teria condições de controlar essa polícia. Claro que ele poderia ter, eventualmente, um governo poderia ter, eventualmente, uma estratégia de sabotagem em relação à polícia. Segurar recursos, orçamentos, não autorizar diárias, coisas desse tipo. Mas mesmo que isso viesse a ser feito, isso acabaria provocando algum tipo de reação, inclusive da polícia, porque seria uma declaração de guerra. Isso teria repercussão. Não é alguma coisa que se faria tão facilmente e mais, não resolveria todos os problemas. Agora, me parece que o que houve aí foi realmente essa tentativa de demonstrar força, mas aí o que pode se ter feito foi uma demonstração de força excessiva, de fato vitimizando alguns dos que foram aí conduzidos coercitivamente, mormente o presidente Lula, né, o ex-presidente Lula, e aí dando para ele essa possibilidade de discurso. Agora, eu entendo que, apesar disso, as consequências desse ato são ambivalentes para o ex-presidente Lula, para o PT e para o governo. Porque se, por um lado, o vitimizam e lhe dão a oportunidade desse discurso, deixam nele e no partido uma marca de aqueles que são investigados pela polícia e, mais do que investigados, são conduzidos coercitivamente por ela. É uma quase prisão
né? Não chega a ser uma prisão no sentido próprio da palavra, mas é algo que para boa parte da sociedade vai ser percebido dessa forma. Ficou a imagem do Lula sendo levado pela Polícia Federal, ainda que por algumas horas, depois tenha voltado, mas fica essa... A gente viu, né, no noticiário, e eu vi até, por exemplo, nas redes sociais, Sim, as piadas já... membros da oposição, inclusive gente ligada a governos estaduais de oposição, celebrando a prisão, como, eu sempre esperei por isso. Ou seja, há uma percepção de que foi um ganho para aqueles que atacam o governo. Por que fazem isso? Fazem isso porque, de fato, há um prejuízo à imagem inegável nesse caso. E é por isso que eu digo que os resultados são ambivalentes. Agora, no que se refere à presidente Dilma, foi muito bom que o Zé Álvaro tenha apontado aqui o fato de que ela sequer fez grandes menções à prisão ou à condição coercitiva do ex-presidente Lula, né? Não é à toa isso. A gente vê hoje um processo de rompimento entre o PT e o governo. Acho que isso se dá por vários motivos. Primeiro, por conta dessa dificuldade de diálogo entre a presidente e o seu partido, que vem já de um longo tempo. Né? Não vem nem desse mandato. Não tinha tantos problemas, já vem lá do desde o mandato anterior. A presidente é sabidamente uma pessoa ultracentralizadora, concentradora, teimosa. Né? Ela não ouve ninguém, e não ouve seu partido, não lhe dá espaço, isso vai tensionando a relação. Quando se produz o desastre econômico em que estamos, né? Por obra dela, e isso desgasta o governo e desgasta o partido, piora. Aí, quando ela resolve corrigir a política econômica, seguindo aquilo que sinaliza para os mercados que haverá uma mudança no sentido do que o mercado percebe como correto... Mas que vai contra o discurso feito em 2014, defendido pela militância do PT, né? Pela militância, por ela, pelo partido historicamente, e que é, eu diria mais, o que ela acredita também. Nesse sentido, ela e o partido não tem muita diferença do ponto de vista das suas crenças. A diferença é que ela, apesar das crenças, faz o que é pressionada a fazer. E aí ela se vê diante de um... Não é nem um dilema, é uma situação, uma escolha trágica. Se ela resolve agradar os mercados e botar um pouco de água fria nessa fervura da crise econômica, ela desagrada o partido e perde seu apoio. Se ela resolve buscar o apoio do partido, ela aprofunda o descrédito dos mercados na política econômica que poderá conduzir. Ela está pressionando os dois lados. E aí ela fica e parece inábil para conseguir... Num impasse completo, numa situação de um governo que é um governo zumbi. Né? Um governo que já morreu, mas continua andando. E aí fica realmente uma situação muito difícil. Expressão do governo zumbi. Agora, o Cláudio tocou num ponto que aí eu pergunto que tem a ver com esse governo zumbi. A gente estava vendo nitidamente esse processo de distanciamento de Dilma e do PT. Ela não foi ao aniversário do partido no Rio de Janeiro 2 semanas atrás. Moisés, aliás, 1 semana atrás, perdão. Todos esses fatos desta semana, o quanto eles distanciam ainda mais o PT, e talvez essa entrevista, como você bem observou, seja muito simbólica disso, ou pode ser que, diante da tamanha pressão que a Operação Lava Jato está fazendo sobre Lula, sobre PT e sobre o próprio governo com a delação em negociação do Delcídio, que pode ser que todo mundo chegue à conclusão de que é preciso unir forças para sobreviver. Então, eu acho interessantes as observações que o Cláudio faz, concordo com algumas. Agora, eu acho que é preciso levar em conta o seguinte: ela está se afastando, é verdade. Ela, a presidente Dilma, em relação ao seu partido, o PT. Mas a indicação do novo ministro da Justiça é feita diretamente por um personagem que tem muito poder no governo hoje, que é o ministro Jacques Wagner, né, que é muito ligado ao presidente Lula, ex-presidente Lula, e ao PT. Então, é um distanciamento até um certo ponto. É claro que isso pode ser interpretado como uma alienação do seu poder. A presidente Dilma, em várias ocasiões, foi perdendo poder. Não é o primeiro-ministro que ela demite por pressão do presidente Lula. Caiu o Joaquim Levy, caiu o Mercadante da Casa Civil. É verdade que foi para o Ministério da Educação. Mas perdeu todo o poder que tinha. Agora cai o Zé Eduardo Cardoso, ela mantém na Advocacia Geral da União, mas, é claro, o cargo político é o cargo de ministro. Então, eu diria que, num certo sentido, a presidente Dilma está fazendo um jogo duplo ou triplo aí, se é possível dizer isso. Por quê? Porque o que pesa sobre a cabeça dela é a possibilidade do impeachment. Se tiver a possibilidade do impeachment, se reatualizar, como eu creio que, num certo sentido, a hora que se homologar a delação
do senador Delcídio vai estar na ordem do dia. Nesse momento, ela não vai poder dispersar a força do PT, porque se ela não reunir o PT, alguns partidos que o PT, que gravitam em torno do PT, da coalizão, etc., e parte do PMDB, ela não enfrenta o impeachment. Eu acho que isso agora ganhou uma extrema atualidade. Então, veja, não é que eu estou divergindo drasticamente das imagens, da análise que o Cláudio fez. É que eu acho que nós estamos vivendo uma situação tão peculiar, tão paradoxal, não é? Em que você, ao mesmo tempo, tem um governo, mas você não pode dizer que esse governo tem uma integridade do ponto de vista da sua capacidade de ação, da sua capacidade de coordenação, de reorganizar suas forças no Congresso, de conversar com a sociedade. Ela fez uma locução hoje, não é? Em que ela faz toda a defesa em relação à delação premiada que o senador Delcídio teria feito. Eu acho que não cola na opinião pública. Fica uma dúvida, porque da maneira como se apresenta, não é alguma coisa que lança, digamos assim, conexão com o que a população está vivendo, que são as questões da economia, da inflação, do desemprego, o medo de que nós estamos caminhando para uma situação cada vez pior. Não é? Veja, um elemento da conjuntura atual, tem várias coisas interessantes, né? Não dá para falar de tudo sempre, mas eu acho que um elemento da conjuntura atual, assim, aumentou muito a demanda por informação e por transparência da sociedade. Não é apenas de 2013 para cá. Isso já vinha vindo, são transformações que diz respeito a mudanças econômicas, mudanças sociais do país, emergência de novos segmentos sociais, a inclusão em áreas de educação. Então, muito mais gente hoje do que no passado. Eu faço pesquisa de cultura política, pelo menos desde meados dos anos 80. Nos anos 80, você fazia perguntas sobre o interesse da população na política, tinha algum interesse por causa da redemocratização, mas era baixo. Isso foi crescendo, aumentou muito. Então, acho que hoje um elemento muito importante da conjuntura é esse desejo das pessoas de entender o que está acontecendo, de perceber a corrupção. Não é apenas porque a mídia, as televisões estão dando, é porque isso acabou. Tem uma demanda o tema mesmo, né? da corrupção e as suas consequências, os seus efeitos, ganhou uma centralidade na vida política do país e as pessoas estão querendo entender. Então, nesse contexto, eu tenho dúvida que o discurso que a Dilma fez hoje na televisão, eu tenho dúvida que isso cola. Aparece como uma autodefesa de alguém que está, de certa maneira, já escanteada pelo seu partido, escanteada pelas acusações, pela possibilidade do impeachment. Não é uma boa situação para um governo que ainda tem mais de 2 anos pela frente, né? Tem pelo menos 2 anos e meio. Pegando esse gancho, Cláudio, que o Moisés falou, das pessoas terem mais interesse pela política, para o bem e para o mal, redes sociais incentivam isso, tornam mais fácil o compartilhamento de informações, a gente bem sabe, trabalhando aqui com mídia, e também amplificam discursos muito radicais, muito exacerbados. Tem-se uma sensação de que a ponderação está perdendo espaço para a intolerância política. E aí, diante dessa situação, desse conflito que há entre apoiadores de Lula e do PT e opositores de Lula e do PT, consequentemente, em relação ao atual governo, dá para a gente... como é que vocês veem o risco de uma venezualização que já se começou a colocar de os conflitos políticos deixarem as arenas institucionais e irem para as vias de fato? O jogo de xadrez deixar de ser de xadrez e virar rugby MMA. sem regras, virar MMA. Existe esse risco, Cláudio? Olha, essa história de comparar o Brasil com a Venezuela vem já de muito tempo, né? A gente que se tornou quase que especialista em ficar repetindo essa coisa, Exato. comparar o Brasil com a Venezuela. O Brasil não é a Venezuela, o PT não é... Tradicionalmente não é, né? Os conflitos daqui não são resolvidos na rua, são Não. ao contrário. E né? o PT não é o PSUV, o PT não é o Partido Socialista Unificado da Venezuela, não é. Né? Nós temos uma série de diferenças cruciais do ponto de vista do tipo de sociedade, da nossa economia, que é muito mais diversificada que a venezuelana, não tem essa dependência do petróleo, de instituições que são muito mais efetivas do que aquelas que são na Venezuela, inclusive as instituições judiciais, mesmo que cometam excessos, como me parece foi o que ocorreu hoje, mas uma coisa é elas cometerem excessos,
Outra coisa é não haver sistema de freios e contrapesos. Podem ser excessos pontuais e não... Não, né? não é nem só que são pontuais, mas existem mecanismos de contrarrestar os excessos. Né? E a Venezuela, o problema é que não existe. A gente viu agora uma decisão como, por exemplo, essa do Supremo Tribunal venezuelano de impugnar candidaturas da oposição, tirando da oposição a maioria para emendar a Constituição, e que não há quem consiga reverter isso. E agora dizendo que não vai reconhecer decisões da Assembleia Nacional. Mas isso não é freio contra, isso é absolutismo. É outra coisa. É o não funcionamento das instituições democráticas. Exatamente. Aqui nós temos isso. A gente não tem, felizmente, e eu acho que não terá. Agora, pode haver conflagração? Pode. É por isso que eu digo que houve um excesso claro nessa operação de hoje, quando vem o procurador e diz que a preocupação que tinha, e até o ministro Marco Aurélio também apontou para isso, que a preocupação que tinha era evitar, era proteger os investigados. Né, que não houvesse risco para eles diante do cenário de clima muito exacerbado do debate público no Brasil ou de agudização das relações. Esse episódio de hoje exacerbou isso. A gente começa a falar em venezuelização na sequência disso, quando as pessoas começam a se pegar na rua diante de episódios desse tipo. Agora, de haver quebra-quebras, de haver enfrentamentos, de haver uma piora do clima por culpa do próprio judiciário, no caso do juiz Moro, da Polícia Federal e dos promotores nesse caso. Isso não quer dizer que isso vá nos levar até a Venezuela. Claro, de modo algum. Mas esse processo de recrudescimento nas ruas, Moisés, isso parece que está ali... E deve aparecer, aparecer no dia 13. Dia 13 aumentou o risco. Tem esse risco, é verdade. Eu vejo duas coisas aí. Eu também tenho, digamos assim, um pé atrás ou um senão a respeito do modo como foi feita a operação de hoje, por causa da chamada condução coercitiva. Agora, lendo, inclusive, o documento do juiz Moro sobre isso, me chamou a atenção duas ou três coisas. Né? Aliás, está nas redes sociais. Né? Chamou a atenção duas ou três. Primeiro, ele diz o seguinte, né? Atendendo ao pedido do Ministério Público, quer dizer, quem fez o pedido nessa direção foi o Ministério Público. Sim. Não foi o Moro. Mas ele decidiu, né? Bom, ele tomou a decisão. Sim, agora, ao mesmo tempo aparecem duas informações, não é? Duas informações. Uma diz respeito à questão de segurança, tanto do depoente, que seria o ex-presidente Lula, como do problema que, a exemplo do que tinha acontecido no fórum aqui de São Paulo, que tinha tido um confronto, de evitar isso e para isso ir, inclusive, a um local desconhecido, como seria como acabou sendo o aeroporto de Congonhas. O aeroporto de Congonhas. Havia uma informação inicial que poderia ser num hotel. Há também uma indicação, não é? Há também uma indicação de que havia o receio da dispersão de material que possa conformar materialidade. E surgiu muita informação que, na verdade, houve vazamento da operação, não é? O que teria levado, se isso se comprovar, teria levado que alguns documentos e mesmo computadores tenham sido retirados da sede do Instituto Lula. Então, veja bem, eu acho que é preciso uma certa cautela. Mas isso não é condição coercitiva, isso é mandado de busca e apreensão. Então, veja, o que eu quero dizer é que é preciso ter uma certa cautela na verificação dessas coisas, porque a Operação Lava Jato, o Ministério, a Polícia Federal, estava sob uma ameaça de uma intervenção de um ministro novo que chegou. Você vai dizer, bom, mas e daí? Isso permite fazer isso ou aquilo? Não permite, segundo as regras da Constituição. Mas nesse jogo ao qual eu fiz referência de partida, em que atores estão, de alguma maneira, tentando entender o que o outro está fazendo, o que vai fazer, não é que seja aceitável, mas é compreensível. Eu estou, de alguma maneira, tentando buscar uma interpretação, uma explicação para esse cenário que é muito confuso, não é? Que é muito confuso desse ponto de vista. Alguém já disse, né? O diabo mora nos detalhes. Esses detalhes todos, de alguma maneira, quando se produzirem, quando vierem mais à tona, vão nos ajudar a entender realmente o que aconteceu. Não é? E, desse ponto de vista, por que se adotou essa solução? Agora, você chamou atenção para uma coisa, o Cláudio também, com o qual eu estou de acordo. O risco de polarização é grande. Acho que houve, da parte de alguns atores, inclusive do Lula e do PT, num determinado momento, um certo estímulo a essa ideia de nós contra os outros, um certo choque de classes,
elite. Isso ainda nos discursos do Lula presidente. Ele voltou a falar né? em elite hoje, que tudo isso é uma coisa... Eu não acho que isso seja bom, tá certo? Evidentemente, eu sou um crítico do PT e um crítico da condução do presidente Lula. Eu sou um crítico, eu admito isso e, portanto, por isso que eu tenho uma visão crítica. Mas não é razoável que atores políticos na democracia, quem quer que seja, quando o Aécio faz isso, eu acho que tem que ser condenado, quem quer que seja, não é razoável que você, de alguma maneira... surgir essa contraposição e, de alguma maneira, estimule as pessoas a se colocarem na rua em contraposição. Ora, colocar em contraposição na rua é uma porta inicial para a violência. Agora, por outro lado, isso é uma tradição da esquerda da própria história do PT. Seria também, por outro lado, difícil imaginar o PT fazer qualquer tipo de mobilização política que não envolva ir para a rua. Mas, Yuri, veja bem, num determinado mas momento... Mas eu entendo que há momentos e momentos. Num determinado momento veio à tona aquela imagem de se precisávamos mobilizar os nossos exércitos. Isso é muito ruim. Essa é uma imagem muito infeliz. É muito ruim. Quer dizer, o outro lado da questão é que você tem mecanismos judiciais, inclusive para questionar o que ocorreu hoje. No Supremo... E o próprio presidente, a defesa do ex-presidente Lula tem feito isso, tá? Já colocou em questionamento no Supremo a operação. Embora eu entenda o seguinte, depois que você é levado pela polícia no camburão, o dano à sua imagem está dado. Né? Quer dizer, isso é irreversível. Mesmo que você possa reverter certas decisões, você não reverte a imagem. Né? E a gente sabe que nessa sociedade de imagem que a gente vive, a gente começou hoje aqui falando de imagem, isso tem um peso brutal. Né? E aí é um estrago que está feito e do qual não há volta. Por isso que eu digo que excessos desse tipo precisam ser criticados. Né? Acho que tem um papel de fato do PT de radicalização do discurso, embora também reconheça que existe por certos atores de oposição, inclusive de setores, vamos dizer, das mídias digitais da oposição, um papel importante também em estigmatização do outro lado. Né? Chamar o petista de petralha e coisas desse tipo. Quer dizer, quando você faz isso, você criminaliza o conjunto do outro. Tem razão. Né? Ainda que você possa ter os criminosos, não são todos assim. Agora, não dá para você generalizar. Ao fazer isso, você também gera um discurso que, se o outro é sempre um criminoso simplesmente porque pertence a um partido político, todo mundo daquele partido político tem que ser criminalizado. Isso produz um certo tipo de radicalização que ilegitima um ator fundamental. O presidente Fernando Henrique Cardoso, outro dia, soltou uma frase corretíssima quando houve membros do seu partido pedindo o banimento do PT. Ele falou, foi contra. Ele foi contra, e acho que muito corretamente, porque o que ele apontou? O PT representa um setor da sociedade brasileira. Você não pode criminalizar um partido político nessa função. Você pode não concordar com ele, mas você tem que você pode respeitar criminalizar dirigentes do partido, membros do partido, mas você criminalizar uma posição política num contexto democrático é algo muito complicado do ponto de vista dessa polarização que a gente vive. E é nesse sentido que eu entendo que, embora o PT tenha discurso contra as elites e tudo mais, existe também o outro lado, e acho que a gente tem que apontar os dois lados e a culpa dos dois lados nessa história. Não é uma coisa unilateral. Pois é, a gente já está quase chegando no fim do nosso tempo e o Cláudio já tocou nesse ponto, eu queria ouvir o Moisés também sobre esse ponto, que a gente falou muito do discurso no PT e o discurso da oposição. Como é que é a avaliação de vocês, mais rapidamente, de como a oposição se posicionou hoje? Aécio, outros líderes do PSDB, Aloísio, alguns deles já falando em mobilização das pessoas para os protestos marcados para o dia 13, para o domingo da semana que vem. Qual é o discurso, como vocês avaliam o discurso que a oposição fez hoje, após a delação de Delcídio, após a operação de hoje, e que discurso como equalizar esse discurso para o que deveria ser o ideal para a situação de momento do país? Eu acho que a linha que eu percebi é a de que a delação do senador Delcídio dá os elementos para a retomada da proposta do impeachment. Você falou em fazer... Desse ponto de vista, houve reuniões coordenadas pelo Aécio, pelo senador Aécio, presidente do PSDB, com setores da oposição, para unificar esse discurso, retomar a questão, recolocar. Tem a questão da ação que a Câmara
a mesa da Câmara dos Deputados apresentou no Supremo para, num certo sentido, retomar e que hoje o ministro Barroso liberou, né, eu acho que isso está no contexto. Aliás, nós falamos aqui de 2 ou 3 fatos da conjuntura, esquecemos de mencionar que o primeiro fato, aliás, foi quando o Supremo Tribunal Federal considerou o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, réu. Sim. Isso aí até sumiu, né? Diante do tamanho das outras coisas. Fato que é histórico. Isso introduz, eu acho, uma questão que eu estou mencionando isso porque eu acho que abre o terreno para a oposição nesse sentido. Isso introduz uma questão que, num certo sentido, retoma algumas coisas do período anterior. Um dos elementos, a meu juízo, na minha interpretação, que, num determinado momento, fez rebaixar muito o debate, a discussão e o ímpeto do impeachment foi a deslegitimação, a deslegitimidade que o Eduardo Cunha acabou impondo ao tema pelo fato dele, usando as suas prerrogativas, ter manipulado uma questão extremamente importante para o país, que extrapola as questões pessoais dele, as acusações, etc., e que ele utilizou para, num certo sentido, impedir ou usar no momento em que fosse adequado para a sua defesa. Bom, isso, num certo sentido, desapareceu, ou começa a desaparecer, porque, na sequência, o Supremo Tribunal Federal vai também examinar o pedido do Procurador-Geral da República para que ele seja suspenso do seu mandato. O que significa que, se suspende do mandato de deputado federal, suspende de presidência da Câmara. O timing da decisão, portanto, de transformar o Eduardo Cunha em réu é um timing importante que eu acho que vai ser aproveitado, está sendo aproveitado pela oposição para retomar o debate do impeachment. Agora, eu espero que isso signifique trazer à tona as questões que realmente interessam. Quais são os temas, as questões que estão envolvidas na possibilidade do impeachment? E isso, evidentemente, é uma coisa que só vai crescer, só vai se desenvolver se houver apoio na rua, se houver apoio da opinião pública. A oposição, nesse momento, está chamando parte da opinião pública para participar das manifestações. Se isso não envolver confrontos, como nós estamos falando antes, do tipo de ameaças, eventualmente brigas, violência, etc., eu acho que pode ter um sentido importante para o momento que nós estamos vivendo. Eu acho que a oposição ela segue basicamente o mesmo discurso que vinha fazendo antes, intensificando agora nesse momento. E como o PT faz, também chama os seus para a rua. Né? Nesse sentido, a rua já não é mais monopólio de ninguém. Os movimentos sociais estão se organizando para uma série de atos. De um lado e do outro. Então, a gente deve ter atos aí dos dois lados. Agora, o que a gente tem com esses novos episódios, a delação premiada a se confirmar ainda, né? Porque ainda não é uma coisa completamente certa, do Delcídio do Amaral. E o ambiente que se produziu com essa operação da Polícia Federal de hoje, o que nós temos é uma mudança muito grande do clima político no país. Então, muito embora essas questões da Lava Jato não tenham relação direta do ponto de vista da fundamentação jurídica com o pedido de impeachment, porque o pedido de impeachment fala de pedalada fiscal, que é outra coisa. Eles, no entanto, esses fatores, eles reforçam o ambiente negativo para o governo, ao qual acrescentaria mais um dado. Esse rompimento em curso, ainda não consumado e com ambiguidades, como o Zé Álvaro muito bem apontou aqui, entre PT e Dilma, ele enfraquece ainda mais a presidente, que vai se tornando mais e mais um fardo para o PT carregar. Será que aqueles votos, que eram pouco mais do que os 172 necessários para bloquear um processo de impeachment, que a presidente teve naquela votação da comissão do impeachment na Câmara, 190 e poucos votos, agora o número exato me foge. Também, mas era 20 e poucos acima desses 178. Será que ela vai ter esses votos agora? Né? Porque, afinal de contas, se houver, por exemplo, dissidências importantes dentro do PT, será que ela garante esses votos? Ou seja, a presidente se encontra numa situação de muito maior fragilidade do que se encontrava antes por conta dessa soma de fatores. Mais um dado. Tem uma discussão no TSE, que pode se prolongar porque existe a possibilidade de interposição de recurso, mas também tudo isso depende do quanto as cortes, tanto o TSE como o STF, e os dois são muito vinculados, até por pertencimento comum. 3 integrantes do TSE saem do STF. Exato. O quanto essas cortes, elas vão, por exemplo, perceber que às vezes é o caso de acelerar mais esse processo, né? Mesmo com todos os recursos que podem ocorrer, né, nesse negócio aí. Só que tem um dado, e aí o Eduardo Cunha também conta. Eduardo Cunha é um problema nisso. Por quê?
Porque digamos que haja a cassação do mandato de Dilma e Temer no TSE. É ele que Ele é o conduz terceiro um homem na governo linha de transição, sucessória, né? mas não dá para fazer isso com Cunha. É inaceitável que Cunha seja presidente da República. Aí é o House of Cards virando realidade, né? Não dá para aceitar isso. Você tem que, portanto, afastar Cunha antes de qualquer providência nessa frente. Pode ser que Temer se fortalece. Na lógica política que sempre pode existir, não é? Ao lado da lógica jurídica de membros do Supremo Tribunal Federal, é que está chegando essa hora. E eles começaram a acelerar, num certo sentido, a decisão. Exato. Quer dizer, por isso que eu falei de timing, de um timing especial. Eu estou falando de jogadores. O Supremo é um ator político extremamente importante. fundamental. E que joga xadrez. Ainda que você possa interpretar que dentro tem outros jogadores, nem todos. Verdade. Mas o Supremo virou um ator político extremamente Crucial. importante nessa conjuntura. E eu acho que, num certo sentido, o Eduardo Cunha vai ser empurrado para fora por essas ações. E isso talvez... Porque ele perturba todo o jogo. Para não perder a oportunidade de fazer a analogia com House of Cards, 4 temporadas seria muito pouco para explicar tudo que a gente está vivendo no Brasil hoje. E nosso tempo também foi curto, não deu para a gente falar de tudo, mas deu para falar de muita coisa para te ajudar a entender um pouco do que está acontecendo no país neste momento. Agradeço ao Cláudio Couto, professor da Fundação Getúlio Vargas, José Álvaro Moisés, da USP. Agradeço você também que nos acompanhou aqui na TV Estadão e continue acompanhando a cobertura completa nos canais do Estadão, no site, na edição impressa dos próximos dias, porque notícia na política de fato não vai faltar. Um abraço a todos e até a próxima.